E aí, pessoal de linguagens, códigos e suas tecnologias, eu sou o professor Teófilo, aqui um texto maravilhoso da Fernanda Torres. Vejam o texto, gente. Morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel I e sua corja de tenentes eusébios. Quadrados de pedregulho irregular, socados à mão. À mão. É claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar? Branco, preto, as ondas do mar de Copacabana. De que me servem as ondas do mar de Copacabana? Me deixam liso, sem protuberâncias calcárias, mosaico estúpido, mania de mosaico, joga concreto em cima e aplana. Buraco, cratera, pedra solta, bueiro bomba. Depois dos 70, a vida se transforma numa interminável corrida de obstáculos. A queda é a maior ameaça para o idoso. Idoso. Palavra odienta. Pior, só terceira idade. A queda separa a velhice da senilidade extrema. O tombo destrói a cadeia que liga a cabeça aos pés. Adeus, corpo. Em casa, vou de corrimão em corrimão, tateio móveis e paredes e tomo banho sentado. Da poltrona para a janela, da janela para a cama, da cama para a poltrona, da poltrona para a janela. Olha aí, outra vez. A pedrinha traiçoeira atrás de me pegar. Um dia eu caio, hoje não. Bom, gente, o texto nos diz o seguinte: o recurso que caracteriza, olhem só, recurso que caracteriza a organização estrutural desse texto é o ou a. Veja, eu quero aí, do ponto de vista do todo do texto, né, sobre como ele foi estruturado, não é do primeiro período, não é do primeiro parágrafo, ele aqui é só um parágrafo, mas é do todo. Nós temos que perceber, temos que fazer uma leitura do enunciado, percebendo se o que se quer é uma investigação, é uma análise do todo do texto ou de algum aspecto localizado. Nesse caso aqui, nós temos o seguinte: o recurso que caracteriza a organização estrutural desse texto é o ou a organização estrutural do texto. O que caracteriza quando nós lemos um recurso, obviamente textual, linguístico, ali presente, aqui presente, né? Alternativa A, justaposição de sequências verbais e de sequências nominais. É isso mesmo, gente. Já é quando nós olhamos para a estrutura do texto, nós tanto percebemos ali frases com verbo e frases sem verbo. Períodos que apresentam ali verbos e eu tenho enunciados sem verbos, puramente nominais. Por exemplo, morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Aqui eu tenho um verbo, né? Tem ali uma expressão verbal. Mas olha essa outra. Maldito Dom Manuel I e sua corja de tenentes eusébios. No segundo período, entre aspas, aí do texto, não aparecem verbos. E assim, toda a estrutura do texto vai sendo apresentada, né? Nessa troca, hora de um enunciado que apresenta verbos, hora de enunciado sem verbos e que aparecem ali apenas substantivos ou adjetivos, né? Então, do ponto de vista do todo do texto, há aí essa mescla entre a justaposição, não é, de sequências verbais e nominais. E também por que justaposição? É importante essa palavra, não é? Porque essas orações aí, elas vão ser divididas ou elas vão ser separadas muito mais por pontos finais, não é? Por mais que elas estabeleçam entre si uma relação de sentido, não há entre elas elos coesivos. Por exemplo, na construção do todo do texto, né, de maneira predominante, de conjunções que estabeleçam ligação entre elas, não é? Elas são muito diretas, elas vão sendo justapostas, quer dizer, não há ali um além disso, não há um entretanto, ou seja, de conjunções que tenham essa contundência de organizar coesivamente as relações de sentido. As orações vão se dando de maneira justaposta. E entre o verbal e o nominal, de fato, a alternativa correta é a A, até porque a alternativa B nos diz o seguinte: mudança de eventos resultante do jogo temporal. Não há um jogo temporal. Basicamente, o que há é o verbo no presente, não é?
Alternativa C, uso de adjetivos qualificativos na descrição do cenário. Eu tenho até o uso de adjetivos que obviamente qualificam, não é? Mas não é isso que dá ali a tônica do todo da estruturação do texto. Embora haja adjetivos, não é o adjetivo em si o que mais chama atenção do ponto de vista o quê? Do ponto de vista do recurso de organização estrutural, algo mais amplo, algo maior que o emprego de alguns adjetivos, gente. Alternativa C, encadeamento semântico pelo uso de substantivos sinônimos. Eu posso ter, eventualmente, vejam só, um ou outro uso de sinônimos, mas a questão quer a estrutura organizacional, ou a organização estrutural. É algo mais amplo, de um todo, de como o texto se organizou. O uso, nesse caso aqui, de um ou outro sinônimo, não dá conta de uma caracterização mais ampla que se quer, que é onde está a alternativa A. Alternativa E, inter-relação entre orações por meio de elementos linguísticos lógicos, ou seja, de conjunções, né? É justamente o que eu disse, que não há essa inter-relação entre orações por meio de elementos linguísticos lógicos. For conjunções, não há. Eu tenho ali uma relação semântica, obviamente, mas de elementos linguísticos que deem clareza nessa lógica, como uma conjunção, por exemplo, eu tenho, na verdade, uma justaposição de orações. De modo que a alternativa correta, de fato, é a alternativa A. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.